Será que você sabe tirar todo o potencial dos seus distribuidores? No Raise the Bar dessa semana, nós vamos conhecer como a Catupiry, uma das marcas de queijo mais vendidas do Brasil, faz para tirar todo o potencial desse canal. E o nosso convidado para isso é o Nicolau An, diretor de vendas da empresa. Então, se você quer conhecer boas práticas de gestão de distribuidores, fica por aí até o final e gostando do conteúdo, deixa o like e segue nosso podcast. Muito bem, sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio do Raise the Bar, o programa de entrevista sobre os principais cases, tendências e boas práticas de vendas e marketing do momento, divulgado toda terça às 19 horas no YouTube da The For Sales Company em mais de 10 plataformas de podcast diferentes. Para quem é novo ou nova por aqui, esse programa é um oferecimento da For Sales, maior consultoria de Executive Search de vendas e marketing da América Latina. Então, se vocês estão precisando recrutar e selecionar as melhores pessoas de vendas e marketing do mercado, não pensa duas vezes, corre lá em forsales.com.br e conhece mais sobre nossas metodologias pioneiras de recrutamento, seleção e assessment também. Agora sim, Nicolau, para dar início aqui, eu queria te dar muitíssimo boas-vindas, dizer que é uma honra estar recebendo você e a Catupiry aqui, né? Obrigado a vocês pelo convite e é um prazer também poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência e do que a gente vem fazendo por aqui. Muito legal. Como é que você está, Maurício? Tudo bem, cara? Tudo ótimo. Também gostaria de dizer pro Nicolau que é um prazer estar recebendo ele aqui, a Catupiry, né? Que acho que ele vai poder contar um pouquinho melhor para a gente, mas é aquelas marcas que é o nome do produto, né? É a inventora do produto, então é sempre muito legal, é sempre uma honra receber esse tipo de empresa que domina o mercado, né? Aqui para bater um papo e entender um pouquinho da história deles. Muito legal. Por onde que a gente começa? Eu acho que a gente poderia começar justamente por aí, né, Nicolau, contando um pouquinho melhor pra gente a história da Catupiry, né? E aí, lógico, de uma forma bastante breve, um pouquinho da história. E, posteriormente, um pouquinho da tua experiência, o teu background em gestão de distribuidores. Legal. A Catupiry é uma empresa centenária. Esse ano ela completa, em novembro, ela completa 113 anos de existência. Ela foi fundada lá em Lambari, no estado de Minas Gerais, uma cidade pequena, uma estância hidromineral. E de lá para cá, essa receita ela vem ganhando muito sucesso, notoriedade, né? Ela acaba que faz parte da nossa criação, do desenvolvimento. A gente tem tantas histórias de avós, bisavós, de pais, familiares que têm sempre uma receita diferente envolvendo Catupiry. Então, acaba que a gente até transformou isso num slogan bacana, que é a marca que alimenta momentos, né? Momentos de compartilhar, entre os familiares, amigos. Então, e é uma marca muito querida, né? Se você olha para ela, é muito simpática. Então, todo mundo tem bastante proximidade com a marca. É isso que nos traz até hoje aqui. A receita do nosso requeijão culinário, ela é a mesma desde a sua fundação. Então, a gente faz questão de manter. É uma empresa familiar. A gente hoje tem 6 famílias. Na verdade, já sempre houveram 6 famílias. Ao longo da evolução é que foram entrando, né, 2, 3, 4, até completar as 6 famílias. Mas hoje continua ainda com a gestão. Estamos na 3ª geração dessas famílias. E nós, como diretores, a gente se reporta diretamente ao comitê de sócios acionistas. Não tem um CEO, não tem um CEO na empresa, é direto para o comitê de diretoria. Exatamente, a gente não tem a figura de um CEO. Interessante. A gente hoje está presente em todos os estados do Brasil, a gente cresceu bastante, e a gente está com franca expansão também para o mercado externo, né? A gente tem feito bastante feira nos Estados Unidos para realmente levar o Catupiry para o público americano. Hoje a gente está bastante presente
mercado da saudade nos Estados Unidos, mas o americano mesmo ainda não entende bem o que é um catupiry. Então, a gente está educando Eu gostei um pouco. do mercado da saudade. Do saudosismo. É do brasileiro que mora lá e não tem acesso ao produto, imagino eu, né? Isso, exatamente. A gente está presente há mais de 10 anos nos Estados Unidos, mas sempre no mercado da saudade. A gente quer expandir esses horizontes para o público americano nativo mesmo. Então, isso é um pouco das frentes que a gente está trabalhando lá fora. Legal. Nicolau, me permita também se eu estiver errado aqui, tá? Que eu fiz na minha introdução aquela fala de que o produto é a marca e etc, né? Hoje não, sempre foi assim, né? O requeijão, ele é um queijo, ele é classificado como um queijo, certo? Ele é classificado como um tipo de queijo, tipo de sim. queijo. E 100% brasileiro e 100% criado pela Catupiry. É isso? Tô certo? É isso aí, 100% brasileiro, não existe em nenhuma outra parte do mundo. E ele foi criado pela Catupiry, o requeijão culinário. Foi o primeiro requeijão do Brasil. Muito legal. Única e exclusivamente do nosso país, tá? Muito bom. Que legal, bacana. E aí, e depois disso virou copo do monte de casa, né, Nicolau? Aquele copinho de vidro clássico. Aquele copo é curioso porque assim, as pessoas confundem um pouco, mas o copo é um diferente tipo de produção. Existe o requeijão culinário, que é esse original que a Catupiry criou, e esse do copo é um requeijão um pouco mais fluido, se vocês olharem. Você passa mais no pão. Ambos podem ser passados no pão, mas esse você passa mais no pão, no café da manhã. E o outro é um pouco mais consistente. Que é aquele da pizza, ele tem usado muito em classificações diferentes. Que ele parece aqueles... o tradicional mesmo é aquele que ele parece aqueles... que eles botam os dumpling na China, né? Que é os... Tipo uma caixinha de madeira, assim, né? Isso, a Catupiry começou com as caixinhas de madeira. E é inspirada na China lá, imagina ou não? Nessa marmitinha chinesa, talvez? Não sei te dizer se tem alguma relação com isso. Acredito que não, tá? Acredito que não. Isso começou em 1911, né? Essas caixinhas de madeira. Não sei se a gente tinha tanta comunicação Faz sentido. com os países lá fora, né? Faz sentido. Legal, legal. Sabe que recentemente fiz uma experiência gastronômica fora e aí eu acabei comendo bastante dumpling, né? Cara, que comida gostosa, cara. Aqui no Brasil ela é um pouquinho marginalizada porque é mais petisco, né? Que a gente come mais como petisco de restaurante japonês ou chinês. Mas tem uma linha gastronômica bem forte. Tem 1 milhão de tipos de dumpling na China, né? Depois eu vim a descobrir. Mas enfim, já que a gente tá falando de comida aqui, né? Não pude deixar de falar. Nicolau, agora conta um pouquinho para nós qual que é a tua experiência com gestão de distribuidores, né? Quer dizer, quais foram as tuas passagens nessa área e há quanto tempo que você está gerindo esse tema na Catupiry? Olha, eu tenho bastante experiência no canal de distribuidores, no canal indireto, né? Minha experiência começou na Ambev, basicamente lá no ano de 2000. Eu tenho 24 anos aí de experiência de quando eu comecei a trabalhar com distribuidores. Isso lá na Ambev, lá atrás. E depois eu fui passando por outras empresas também, que eu fui tendo gestão de distribuidores. Nem sempre, né, em todas as passagens, mas nesse trajeto todo aí de 24 anos, pelo menos uns 20 anos, com certeza, eu tenho experiência na gestão desse canal. Então, isso vem evoluindo. Na Catupiry, a gente está há quase 5 anos fazendo gestão do canal de distribuidores. E é um canal que vem evoluindo bastante aqui dentro da nossa companhia. Tem ganhado uma maturidade muito grande, porque tem vários estágios, né, que você vai trabalhando. Quando você inicia o processo de construção da sua malha de distribuição, de como você coloca incentivos, de como você faz a gestão, e depois, ao longo do tempo, conforme ele vai ganhando maturidade, você consegue colocando outros passos, tanto de gestão
quanto de modelagem dessa malha de distribuição. Então, eu diria que tem uma construção aí ao longo do período para a gente poder chegar nesse patamar. Hoje, qual que é o papel do canal indireto? Falando de indireto daí, né, Nicolau, não só de distribuidores, o canal indireto representa quanto por cento do resultado da Catupiry? O nosso canal de distribuidores, ele representa hoje 30% do nosso negócio. Isso, Tá? Seja isso distribuidores ou indireto em geral? distribuidores, somente os distribuidores 30%. com contrato com a gente. Perfeito. Se a gente for expandir esse negócio com esses outros que complementam a nossa distribuição, a gente falaria aí de 45% do nosso negócio, 15 pontos a mais. Perfeito. E qual que é a representatividade dos outros canais, só para a gente ter uma ideia do planejamento comercial de vocês, né, da estratégia comercial, antes de aprofundar, né, no distribuidor, né? Sim, a gente tem esses 30% em distribuidores, como eu falei. Tá. A gente tem outros 15%, que é esses que estão mais ou menos no indireto, não com contrato, vamos dizer assim. A gente tem uma relação um pouco mais transacional com esses. A gente tem em torno de mais 35% no nosso canal de food service. Bastante que coisa. É um canal de food service direto. E os demais, que a gente está falando aí de 50 mais 38, os 20% restantes, a gente tem no nosso canal de cash and carry. O cash and carry são as grandes contas, por tipo Atacadão, Açaí, essas grandes contas, tá? Legal, perfeito. E falando um pouco sobre agora, né, aprofundando no tema principal aqui que a gente está proposto a falar, que é dos distribuidores, né? Hoje esses distribuidores, eles são exclusivos, são distribuidores multimarcas, quantos são, né? Dá um panorama para a gente desse bloco de 30% do faturamento, né, da Catupiry que você comentou, né? Como é que funciona? Legal. A gente tem, deixa eu contar um pouco do contexto, né? Lá em fevereiro de 2020, um pouquinho antes de estourar a pandemia, a gente tinha 5 distribuidores de varejo dentro. E a gente montou uma estratégia. Essa estratégia, um dos pilares era o go-to-market, e o go-to-market, obviamente, envolve canal indireto. Dentro do canal indireto, a gente tinha uma oportunidade muito grande, porque a gente divide o mundo nosso em varejo e food service, que a gente cuida de ambos canais, né? No varejo, a gente tinha somente 5 distribuidores. Então, basicamente, isso representava 1%, menos de 1% do nosso negócio. Hoje representa 30, né? A gente multiplicou por 30 isso. A gente tinha só 5 e a gente começou a desenhar todo o modelo de distribuição. Então, começamos a mapear 100% dos estados e municípios. Primeiro, como a gente poderia chegar, se nós tínhamos logística para chegar até esses locais, qual seria o tamanho dos clientes limites que a gente atenderia de maneira direta, qual seria o nível de rentabilidade que isso nos traria, porque atender de maneira direta envolve não só logística, envolve equipe comercial, envolve merchandisers, promotores, então tem um custo de serviço bastante grande envolvido nisso. Qual é a massa de faturamento e rentabilidade que isso traria? Então teve um escopo, um trabalho antes de tudo isso, e aí depois disso definido a gente foi a campo. Basicamente, a gente atende distribuidores com médio e pequeno varejo. Esses distribuidores fazem essa distribuição para a gente nessas áreas fechadas. A gente dá exclusividade para esses distribuidores de varejo atenderem uma determinada região. Esses distribuidores não são exclusivos somente de Catupiry. Eles têm outras pastas. Mas quando a gente faz a nossa seleção de distribuição, a gente olha algumas coisas importantes. Qual é a quantidade de pastas ou indústrias que esse distribuidor distribui? A gente não quer distribuidores com muitas pastas, porque o vendedor que vai a campo não consegue dar foco. Ele não vai chegar lá e vai sair, porque assim, o dinheiro do cliente é um só, né? Ele chega na mesma visita, vai vender 18 coisas diferentes, ele não vai conseguir performar com todas as 18 coisas diferentes ao mesmo tempo. A gente limita
olha um pouco disso, olha um pouco da estrutura física do distribuidor, como é que é o número de equipe de vendas, como é que é a estrutura de caminhões, como está a estrutura financeira do distribuidor. Então, tem todo um mapeamento prévio, tem uma cartilha que a gente passa junto antes de começar a fazer a distribuição. E outra, esse mercado de distribuição, todo mundo se conhece também. Começa a pegar referências de como é a performance desses distribuidores. E tem um fator determinante para a gente. O distribuidor, ele tem que abrir as caixas, ele tem que fazer um picking, que ele abra as caixas. Por exemplo, nossa caixa de copos de requeijão, ela vem 24 unidades. Nem todos os clientes do pequeno varejo conseguem comprar uma caixa de 24 unidades por compra. A gente trabalha só com distribuidores que abrem a caixa, pegam lá meia dúzia, uma dúzia de copos e vão fracionar isso para vender e entregar para o cliente. Então, a gente tem isso também como premissa, né? Senão, a gente não consegue realmente chegar numa distribuição bem pulverizada, como é o nosso caso. Então, isso são algumas das características aí que a gente trabalha no nosso modelo de distribuição. E, Nicolau, só antes de passar a palavra para o Rodrigo, você falou que em 2020, ali antes da pandemia, eram 5. Hoje são quantos distribuidores que já estão inclusos? Desculpa, eu não falei. Hoje são 70. 70. Eu até antes da gente dar um zoom na estrutura da gestão desse canal, quer dizer, como é que é o processo de homologação, que você já deu uma palhinha, onboarding, acompanhamento, gestão de crise, né, gestão do dia a dia, né, dessa convivência e impulsionamento. Eu queria só entender o depara desse case, porque me pareceu muito emblemático, né, vocês deram um salto extremamente relevante na proporção do faturamento do canal distribuidor. E aí minha pergunta é, o faturamento que cresceu muito ou foi dividido? Vocês distribuíram, não cresceram tanto na mesma proporção do crescimento do canal, mas sim mudaram a gestão da distribuição, né? Colocaram um peso maior da distribuição no distribuidor e menos em outros canais. Então, conta um pouco do histórico de crescimento do momento que vocês fizeram esse go-to-market até agora. Quanto que vocês cresceram e o quanto desses 33% de crescimento, de 2% para 35% foi crescimento e o quanto que foi redistribuição da gestão de distribuição, né? Uma boa pergunta, Rodrigo. A gente cresceu, sim. A gente, na verdade, dobrou o tamanho da empresa em 3 anos. Caramba, bastante coisa, hein? A gente dobrou. Literalmente dobramos o tamanho da companhia. A gente levou de 1 ponto percentual, né, 1% para 30% de representatividade. Não foi uma distribuição de pesos entre canais e ficamos, vamos dizer assim, perdemos participação em outros. Na verdade, a gente cresceu em todos, mas muito mais rápido no canal de distribuidores. Então, a gente dobrou o tamanho da companhia em 3 anos e a gente fecha esse ano aqui com 150% de crescimento. Então, dá para dizer, foi bastante representativo. dá para dizer... E esse canal... Desculpa, por favor. Não, e o canal de distribuidores foi fundamental nessa trajetória de crescimento, porque ele é um canal mais estável, né? A gente construiu, eu diria que a gente conseguiu construir, porque a gente construiu essa malha durante a pandemia, né? Porque o caso mais emblemático que o Rodrigo falou é o seguinte: a gente começou a prospectar distribuidores em fevereiro de 2020. Em meados de março para abril, a pandemia estourou. A gente já tinha um plano desenhado? Tinha, mas a gente precisava conversar com os distribuidores, né? Imagina que a gente começou a conversar com os distribuidores lá em fevereiro, começamos a colocar distribuidores dentro da nossa malha, e para treinar a equipe comercial do distribuidor, não foi por vídeo, né? A gente foi até o local, porque precisava levar um produto para eles degustarem. Então, a gente ia até a distribuidora, durante a pandemia, todo mundo de máscara, não podia ser numa sala fechada, então era basicamente no pátio aberto, onde ficavam os caminhões, com cadeiras espalhadas, todo mundo de máscara, com um telão, com claridade, que, vamos dizer assim, que foi desafiador. A gente conseguiu treinar bastante equipe de vendas e assim começou a acontecer. Então, durante 2 anos de pandemia, a gente cresceu muito. O que a gente conseguiu fazer é que, durante a pandemia, todo mundo cresceu. Porque todo mundo estava dentro de casa, o consumo dos supermercados cresceram. O canal de food service
caiu no primeiro momento, mas depois ele embarcou porque começou o delivery pegar tração. Nosso caso é que quando a gente saiu da pandemia, uma boa parte das empresas ou tinha food service ou não varejo, e eles acabaram caindo um pouco, né? Porque as pessoas voltaram um pouco para a vida normal, saindo ainda para o escritório, então esses canais acabaram se mixando um pouco. A gente continuou crescendo, porque a gente construiu ao longo da pandemia o canal de distribuidores que fortaleceu. Então, houveram compensações entre canais e assim mesmo a gente conseguiu continuar crescendo. Então, foi um case bem, bem interessante. Nicolau, eu ia te perguntar antes, quando te interrompi, que se dá para concluir que, na verdade, você falou que o distribuidor ele chega hoje no pequeno, principalmente no pequeno varejo, né, que não tem a capacidade de comprar caixa fechada, que compra picado, né, e talvez esse crescimento do canal distribuidores tenha acontecido de uma forma tão rápida e tão grande, porque antes estava muito concentrado nos médios e grandes varejos e no food service, e tinha ali uma zona mais branca, ainda talvez não tão atendida. E aí foi essa fatia aí que vocês comeram, é isso? Exatamente. Exatamente. Perfeito. O que aconteceu, inclusive, distribuidores atendem também o médio varejo das regiões, tá? Que a gente talvez tenha dificuldade em chegar em termos logísticos falando. A gente está presente nos 26 estados, mas no Distrito Federal. Em todos os estados hoje a gente está presente, então a gente chega no Acre, chega lá no Pará, no Amazonas, eram locais que a gente não chegava lá em 2020. Nossa distribuição, ela aumentou 6 vezes. Em 2020, a gente tinha X mil pontos de venda, hoje a gente tem X vezes 6. Esse é um pouquinho da dimensão do que a gente conseguiu construir. Esse canal, inclusive, é um dos canais mais rentáveis dentro da companhia. Ele é o terceiro canal mais rentável. Se a gente elencar entre canais e subcanais, atacados, enfim, distribuidores, key accounts, enfim, se a gente colocar todos, a gente pode considerar 9, 10 canais aqui dentro da Catupiry. Estamos falando do terceiro canal mais rentável dentro da companhia. Isso que eu ia perguntar. Isso que eu ia perguntar, porque geralmente quando as empresas, não é sempre, né, mas tem vários cases de go-to-market no canal indireto de distribuição, de distribuidores, perdão, que depreda-se muito a margem, né? Porque são categorias já bem povoadas, e aí a margem de lucro líquido na ponta, na gôndola é pequena, e aí gera aquela pequena margem que você tem, você deixa uma parte, ainda deixa uma parte para o distribuidor. Mas no caso de vocês conseguiram crescer exponencialmente, aí 150% em 4 anos, né? 3, 4 anos. 4 anos e meio. E mesmo preservando margem, né? Quer dizer, foi uma sacada, principalmente, me parece, de ver oportunidade de atuar num canal que assusta muitas indústrias, mas que no caso de vocês foi extremamente benéfico, porque ele aumentou o volume e aumentou margem de contribuição para os acionistas, né? Porque se ele é o terceiro de rentabilidade, né? Isso foi muito legal e a pergunta é bem feita, muito bem elaborada, Rodrigo. Por que eu estou te falando isso? Eu concordo com você. Quando eu pego várias indústrias, as margens que são concedidas numa tabela de comercial, numa tabela de preço para o distribuidor poder operar na região, elas são basicamente quase uma vez a mais do que a gente concede em termos comerciais na tabela, tá? Uhum. Mas por que a gente conseguiu fazer diferente? Porque a gente conseguiu construir e negociar com os distribuidores já de partida. Se a gente tinha 5 distribuidores no Brasil, basicamente 5 distribuidores, quem tem 5 não tem nada, né, no Brasil inteiro, né? Hoje a gente tem 70 distribuidores de varejo. Então, a gente conseguiu construir uma tabela comercial, uma política comercial de partida, e já saímos negociando de partida uma política comercial com uma contrapartida que era importante. A Catupiry tem um valor agregado superior às demais marcas. Então, o nosso negócio é cash margin, não é margem percentual. Então, é volumetria com cash margin, em função do valor absoluto ser superior. Então, o preço por quilo nosso, ele é superior para o distribuidor.
Então, hoje, boa parte dos nossos distribuidores, eles trabalham com iogurte. Iogurte dá um preço médio quilo 3 vezes inferior ao nosso. Então, a gente dá uma margem percentual menor e ele ganha em massa de margem. A gente está complementando a massa de faturamento deles. Então, isso foi um pouquinho das estratégias que a gente colocou. Isso, obviamente, negociado com os distribuidores. Então, aqueles que aceitaram operar dessa maneira com a gente, assim estão com a gente. Quer dizer, se o cara aumentar a carga do caminhãozinho dele lá que faz a distribuição no bairro de 100% de iogurte para 70-30, ele duplica o faturamento do caminhão ali, em cada entrega, né? Exatamente. Então, ele dilui custo com entrega e ainda tem um cash margin superior que ele vai obter com os nossos produtos. Porque a marca Catupiry é muito forte, então ela adicionou faturamento para eles e cash margin, e dilui o custo. Mas eu acho que aí tem tem uma visão estratégica muito apurada, né? Muito mérito de vocês, né? Porque você está trazendo dois elementos que bastante peculiar, que é o fato da Catupiry ser a dona do segmento, né? Da categoria Catupiry, são exclusivos, né? Você tem no segmento requeijão, mas você quer Catupiry, é a Catupiry, né? Ponto. Então tem um diferencial aí de penetração, né, de sell-in, né, para o distribuidor, que pode negociar, né, uma facilidade de sell-in ali. E a segunda é que vocês entenderam, que vocês viram esse espaço de rentabilização da operação do distribuidor pela característica do produto ter esse faturamento por peso 3 vezes maior que o iogurte, então ele casa perfeitamente na carga de um caminhão, no estoque, no volume do estoque, né, que é limitado, né, num galpão de um distribuidor. Então ele é muito conveniente, né? Então vocês conseguiram. Em resumo, eu vou te dar um produto que é o líder, que é a marca e que tem uma margem melhor do que os que tu já tem, né? E que é uma oferta maravilhosa. Você vai aumentar, duplicar o faturamento e o lucro do teu caminhão por entrega, né? Se você realmente conseguir colocar o produto Muito legal. No ponto de venda. Né? E como é que vocês fazem, né? Feito esse desenho, né, Nicolau, de sell-in, né? Que vocês aumentaram muito o sell-in ali no pequeno e médio e nos grandes vocês já atuam direto, então o canal distribuidor não chega, mas vocês fizeram muito sell-in nos pequenos e médios. Como é que vocês fizeram para fazer isso aí sair da gôndola, até pensando que é um produto que tem tempo de vida na gôndola, né? Porque ele tem prazo de validade, né? Como é que vocês casaram essa explosão de sell-in com um sell-out acontecendo? Quer dizer, o cliente indo lá na gôndola e comprando aquilo ali, para não passar a validade e perderem dinheiro, né? Todo mundo perder dinheiro, né? O que a gente fez bastante, a gente começou a construir uma estrutura comercial também que suportasse a assistência que a gente tinha que dar para a equipe do distribuidor e para os distribuidores. Então, nós começamos a contratar executivos de distribuidores. Aqui na Catupiry a gente chama de executivos distribuidores. Tem diversas nomenclaturas pelo mercado afora. Aqui a gente chama assim. A gente começou a treinar esse time, a gente colocou ferramentas de leitura de sell-through, né? Que é a venda que o distribuidor faz para o cliente, né? Porque a leitura do cliente para o consumidor final, a gente até tem através de outra ferramenta que se chama-se Scantech. Agora, tem uma outra ferramenta que a gente utiliza que é do distribuidor é o sell-in do distribuidor para o cliente dele. Isso a gente monitora, a gente definiu os top 10 clientes que cada executivo distribuidor tem que cuidar em cada distribuidor, e ele tem que constantemente estar em rota com a equipe comercial do distribuidor, orientando, fazendo coaching para ver se ele está oferecendo os produtos da maneira correta, vendendo os atributos corretos do produto, os benefícios, e como está sendo executado isso no ponto de venda. Com base nisso, os executivos, 2 vezes por mês, eles ministram treinamentos, basicamente acontece aos sábados,
para toda a equipe do distribuidor. Tem um outro adicional que a gente faz, inclusive, para incentivar os nossos produtos, né, a venda dos nossos produtos. O distribuidor ele tem um programa chamado PRP, Programa de Reconhecimento por Performance, que somente os distribuidores que trafegam informações com a gente, eles possuem. Dentro desse programa, ele tem 3 indicadores. Ele tem um indicador de sellout, que seria esse sell-through que eu estou falando, a cobertura total de clientes, em quantos clientes ele está chegando com os nossos produtos. Tem um terceiro indicador que a gente coloca como mix obrigatório. Então, qual é a quantidade de clientes que ele cobriu, vendeu com um mix obrigatório que a gente acredita que é um mix mínimo obrigatório para qualquer tipo de cliente. Perfeito. Essas são 3 coisas que a gente definiu, e esses programas eles vão acontecendo mensalmente, fecham, a gente faz a leitura automática por isso e premia eles com rebate. Eles recebem rebate para receber esse tipo de não é em catupiry, é em dinheiro. É em dinheiro. É em dinheiro. E aí isso... A gente deposita em conta. Legal. O que acontece bastante é que o pessoal, inclusive, utiliza isso até para remuneração variável da própria equipe. Então, atingindo ele já automaticamente, eles não têm um desembolso disso. O desembolso vem através desse pagamento do programa de performance. E ainda não conta como, aí eu não sei exatamente questão trabalhista, se pode ou não, mas eventualmente até conta como uma bonificação da fábrica para a pessoa, não como um variável que integra salário, né? Que pode ter alguma... Não, pode ter... Não, nesse aspecto não. Nesse aspecto, a distribuidora tem que pagar como se fosse um indicador de folha mesmo. Ah, tá. É que ele vai receber, mas ele não consegue fazer isso, a não ser que seja um incentivo que ele destine todo mês para ser feito isso. Tá. Na maioria dos casos, eles pagam como indicador adicional deles, tá? Não, é que se fosse da fábrica distribuindo direto para o vendedor, funcionaria com uma premiação que não é tributável, né? Sim. Ele paga imposto de renda, mas não pagaria o distribuidor. Teria uma economia tributária aí, né? Para o distribuidor. E a pergunta que eu queria te fazer também, Nicolau, promotores de vendas, esses varejos pequenos e médios que são atendidos pelos distribuidores, os distribuidores têm equipes de promotores, tem uma equipe, uma terceirização de mão de obra de promotores ali atuando para a Catupiry, como é que funciona? Na rede de distribuidores, os promotores são todos deles, tá? Tá. Eles têm, e inclusive eles também não terceirizam. São pessoas CLT da própria distribuidora. É um critério também lá na homologação de novos distribuidores. Tem que ter equipe própria de promotores. Não, nesse a gente não coloca próprio o terceiro, tá? Eles têm que ter promotores para atender o mercado, mas não se é próprio o terceiro. Mas basicamente eles trabalham, é um pouco da característica do mercado mesmo, tá? Eles não terceirizam os distribuidores, tá? As grandes indústrias sim, mas os distribuidores eles fazem por conta própria. E eles atendem o pequeno varejo, quem faz esse papel é o próprio vendedor. Ele vende já, faz uma reposição, é quase que um vendedor promotor. Agora, para o médio varejo deles, que é um cliente da ponderada, que a gente fala da região dele, aí ele tem a equipe própria de promotores que faz o roteiro para atender, fazer a execução desses clientes. Legal, e que provavelmente o teu executivo próprio da Catupiry, que gere a região ali, está sempre fazendo aquele acompanhamento que você falou ali, né? Exatamente. E o executivo distribuidor, ele não é que ele é responsável pelos top 10 clientes da região, que basicamente são esses clientes da ponderada, mas ele vai nas centrais de negociação acompanhar o vendedor do distribuidor. Porque dessa maneira ele vai desenvolvendo também um modo de negociação, calendário promocional. Então é uma maneira também de desenvolver a equipe comercial do distribuidor, além de fazer esse roteiro de visitar a loja, né? Ele vai nas centrais também negociar. Perfeito. Quando o Maurício perguntou do promotor direto e indireto, eu achei que ele estava querendo fazer propaganda de um cliente nosso, que é a maior empresa do mundo de terceirização de promotor de venda, que é a SPAR, né?
que é um cliente nosso. Então, eu achei que ele estava querendo fazer um CTA para o nosso cliente aqui, que seria muito, muito bonito. Poderia, deveria, parte. né? Olha aí, ó, para quem está acompanhando aqui o Jonathan, episódio finíssima. e estiver precisando terceirizar promotor de venda, a borda Spar, nosso cliente. Se falar com o Jonathan lá, que é o CEO, diz que foi o Maurício da For Sales que indicou. Muito bem, nada como nutrir nossa comunidade, né? Afinal, o cliente a gente tem que... A minha mulher até briga comigo, porque eu vou nos lugares quando tem... sábado eu fui comprar um óculos, né? E a gente tava na loja, daí tinha duas marcas, a Zeiss, que é nosso cliente, e o concorrente. Não interessa estar mais caro, eu sempre vou nos clientes ali, porque eu acho que você tem que... Retribuir, né? Você tem que, poxa, acho que, se você não prefere comprar do teu cliente na tua pessoa física, né? Será que você tem realmente um mindset de se preocupar com o cliente? Sei lá, para mim eu não consigo não fazer isso. Todas as compras que eu faço... está associada à outra. Né? Todas as compras que eu faço, eu tento, quando eu estou diante dessa situação, eu vou nos clientes. Mas enfim, Nicolau... Bom, vai aumentar o nosso consumo de catupiry. Mas eu até ia te perguntar no começo isso. Inclusive, eu venho de uma região, Nicolau, perdão. Eu venho de uma região onde eu acho que foi inventada a pizza com borda de catupiry. Eu sou da Serra Gaúcha. Maria. Eu não me lembro disso ter surgido em outro lugar, hein? Não, aí os gaúchos assumindo a autoria, a propriedade. Com borda de catupiry. Poxa, é sacanagem. Tá até no nome da pizza já. Mas o que eu queria perguntar pro Nicolau é se ele engordou muito depois que ele entrou na catupiry, mas eu não... Eu engordei um pouco, tá? Depois eu voltei para dieta, mas tem o light, a gente acaba consumindo bastante. Tem o catupiry light aí, né? Então dá para compensar. Tem o light também. Boa. Quando você lançar o 0 caloria, você me liga, viu? Se alguém descobrir como fazer um catupiry 0 caloria, porque esse aí... vai ser difícil. O produto remete muito à indulgência, né? Uhum. Só se for de isopor, né? Para ser 0 caloria. Boa. Ô, Nicolau, eu queria te pedir para fazer um passo a passo aí de uma boa atuação no canal distribuidor, né? Porque eu acho que até então você deu pinceladas muito interessantes em planejamento, em homologação, em onboarding, em acompanhamento de distribuidor, mas eu queria que se você fosse fazer um playbook, né, de como gerir distribuidor, quais seriam as boas práticas em cada fase do processo? Então, desde o planejamento até a gestão de risco, de crises lá no distribuidor no dia a dia. Então, quer dizer, passa do planejamento, homologação, onboarding, acompanhamento e gestão de crise aí, né? Ou maturação do distribuidor, não sei, qual que seria o passo a passo que você faria aí, quais as principais dicas que você daria em cada etapa dessa? Legal a pergunta. Eu começaria primeiro, obviamente, o canal indireto e a estratégia dele avançar, ele tem que estar inserido na estratégia. Uhum. Então, tem que começar pela estratégia. A gente aqui quando a gente construiu a estratégia, um dos 4 pilares, um deles era go-to-market, mas dentro do go-to-market, o canal indireto, em função da oportunidade que existia para a gente avançar em pequeno e médio varejo, aqui, em todas as regiões. Primeira coisa, tem que estar definido na estratégia. Uma vez definido dentro da estratégia, o planejamento é primeiro fazer todo o mapeamento de todas as regiões. Primeiro tem que avaliar não só o mapeamento, perfil de distribuidores que você quer, premissas que você quer que sejam cumpridas, tem que saber se esses distribuidores, eles nos concederiam ou qual é a margem de contribuição que essa malha traria para a gente. O que a gente quer em termos de rentabilidade? Qual o limite que a gente quer em tamanho de distribuidores que esse distribuidor atenda para que a gente ainda continue tendo margem? E tem que medir qual é mais rentável. Eu vou com o distribuidor ou eu vou ir direto? Às vezes, se eu tenho um CD posicionado numa região, compensa eu ir via distribuidor ou eu posso ir direto? O portfólio que eu tenho hoje, ele dá massa de faturamento suficiente para eu ter uma equipe de venda direta? Essas são as avaliações que têm que ser feitas
porque o drop size é importante para pagar a conta de cada visita de um vendedor próprio. Então, essa avaliação primeiro de rentabilidade, de como se chega, definir o que vai via distribuidores, ótimo. Vamos para dentro de casa. Tem que definir toda a parte contratual, quais são as cláusulas de contrato. Por exemplo, a gente definiu em contrato que o distribuidor que quisesse ser exclusivo na área e fosse intitulado como o distribuidor Catupiry, ele tinha que trafegar informação com a gente. Por que a gente fez isso? Porque na experiência passada, quando a gente primeiro colocava o distribuidor, dava um contrato para ele, depois disso falava assim, não, agora você precisa trafegar informação. Perfeito. A maioria falava assim, não quero trafegar informação. Perfeito. Então, ele tinha que aceitar os termos e as premissas de largada. E isso aconteceu muito bem. A gente executou muito bem isso, porque, assim, 100% dos distribuidores nossos que a gente tem de varejo, eles trafegam informação com a gente. Senão, eles nem estariam como distribuidores com a gente. Então, são premissas que precisam ser muito bem definidas antes de você começar, que elas destravam um monte de problemas potenciais que podem acontecer para frente. Dito isso, quando a gente começou dando o canal de distribuidores para os supervisores de vendas atenderem. A gente não inchou a estrutura antes de ter o canal distribuidor crescendo. A gente primeiro falou, supervisor, você ganhou mais um canal, mais um distribuidor, você vai cuidar pessoalmente deles. E quando a gente foi crescendo com a malha, aí a gente foi abrindo a contratação de executivos distribuidores, porque aí não havia mais braço para poder contratar. Para contratar não, para executar. Mas respondendo então, daí para esse supervisor regional daí. Isso. Legal. O supervisor daquela região, ele começou a cuidar do distribuidor também. E aí, obviamente, ele também foi aprendendo a como lidar com isso, né, com o canal, a gente foi ensinando. E à medida que começou a ganhar uma proporção maior, aí a gente contratou executivos de distribuidores que passaram a responder para esse supervisor. Perfeito. Então foi um negócio legal, porque o supervisor começou uma operação, sentiu as dores, conheceu como gerir distribuidor e depois começou a ter gestão de um executivo que exatamente ia cuidar desses distribuidores da região dele. E assim a gente foi crescendo no Brasil, ano a ano, a gente foi colocando novos executivos, tanto é que agora a gente já tem estrutura de supervisores que cuidam somente do canal indireto. Antes o supervisor cuidava do direto, do indireto, porque era multicanal. Agora a gente conseguiu segmentar um pouco mais, e aí a gente começou a contratar especialistas em canal indireto, como supervisores. E o mais legal é que, à medida que a gente colocou um executivo distribuidor dentro da operação, ele passou a ser um pipeline de crescimento dentro da companhia. O vendedor, ele começou a ter a possibilidade de dar mais um passo como uma linha de promoção para o cargo de executivo distribuidor. Até porque existe, sim, uma diferenciação salarial e também no nosso pipeline aqui de liderança. Depois de tudo isso, construído, executivo ali operando, aí é como você tem a definição do book de um processo de vendas efetivo. Como o executivo tem que operar, como ele chega no cliente, quantas vezes ele tem que estar em campo, são 3 vezes por semana, quantas vezes são interno, quantas vezes ele tem que fazer a treinamento por mês, 2 vezes por mês dos distribuidores, e, além disso, ele tem que fazer uma reunião mensal de resultados, estamos falando de gestão, né, com o distribuidor, o supervisor, o gerente de vendas da distribuidora, mais o dono da distribuidora, o dono, né, da distribuidora. Colocam numa sala e faz uma apresentação de resultados ali de 2 horas, 1h30, 2 horas, para fechar cada mês. Fechou cada mês com os resultados, tá de parabéns, batemos palma, tem plano de ação para resolver, reverter, tem que sair com aquele para o mês seguinte já definido para fazer o follow-up disso, desse ciclo aí de fechamento de um PDCA, vamos dizer assim, mensal. Sacanagem isso aí, não deixa nem a pessoa dormir com o gostinho de sucesso ali, já quer falar do mês que vem. Mas esse é porque não atingiu, né? Não. Exatamente, que não atingiu. Então, tá bom. Mas o bacana da área comercial é isso, né?
Você tá se mal ele no não mês, atingiu, aí já você vira o planeja. mês e fala assim, zerou a conta, o cronômetro. Vamos de novo, esse mês aqui nós vamos bater. Não, todo E ao comercial contrário é é assim. verdadeiro. Você tá indo muito bem, você não quer que o mês acabe, ele acaba, começa tudo de novo, né? Essa é a beleza da área comercial. Ciclos mensais que se encerram. Mas voltando ao tema, depois dessa gestão toda, a gente tem reuniões de todos os gerentes regionais fazendo o check ou follow-up com os supervisores do canal indireto. E isso também, obviamente, vem para uma reunião mensal comigo, dos gerentes regionais, falando especificamente do canal indireto. Reuniões mensais de resultados, que a gente chama de business reviews aqui na Catupiry. Mensalmente a gente faz, eles trazem um reporte de como está a performance do canal indireto. A nossa ideia é que a gente multiplicou a nossa distribuição por 6, eu não sei se eu comentei isso com vocês. Multiplicamos por 6 a distribuição, é que a gente, de ponta a ponta, de 2020 até 2026, é que a gente chega em 10 vezes essa distribuição, em presença de clientes, ao final das contas. E aí, falando um pouquinho você falou de plano de contingência, a gente ainda não tem elaborado, mas 100%, mas a gente começou toda a definição de um plano B, tá? Para ter todo distribuidor de cada região ter pelo menos 1 ou 2 distribuidores definidos como backup. Interessante. Só o plano de contingência a gente não tem 100%, mas como a gente vinha operando muito bem, a gente talvez tenha negligenciado um pouco isso, mas, por exemplo, teve um distribuidor nosso que acabou pedindo recuperação judicial, a gente ficou a ver navios numa região importantíssima para a gente, e teve um gap de atuação aí durante 3 meses, então, 3, 4 meses, né? Então, a gente começou a trabalhar esse plano de contingência para ter distribuidores de backup, pelo menos mapeados, e aqueles que não vêm performando com a gente, a contento, a gente faz reuniões mensais e a gente faz um plano de recuperação trimestral. Esse distribuidor tem 3 meses para pelo menos mostrar evolução, né, e algum interesse efetivamente de continuar evoluindo com a gente. Caso ele não demonstre, porque isso é muito claro, né? Caso ele não demonstre interesse, engajamento com isso, aí a gente faz uma eventual substituição dos distribuidores. É óbvio que a gente não quer fazer isso, tá? A gente hoje tem uma malha de distribuição bem estabelecida no Brasil inteiro. São casos muito pontuais que a gente tem que fazer isso, mas eu nem me lembro mais quando foi a última vez que a gente teve que fazer alguma substituição de um distribuidor. É bem raro a gente fazer isso. A gente tem uma malha bem consolidada hoje, mas é um trabalho de construção. Um trabalho de distribuição bem estabelecido, ele toma 3 anos. Porque entre você começar a prospectar, colocar os distribuidores para dentro. Porque você não coloca 70 distribuidores de um mês para o outro, né? Isso tem uma evolução e tem que ter braço também para colocar, né? Tem pessoas para abordar, treinar. É uma evolução em todas as regiões simultaneamente, mas é uma evolução ao longo do tempo. E também tem a maturidade da equipe comercial, do distribuidor, entender o produto, do portfólio. Então, isso é um processo de maturação. É uma evolução ao longo desses 3 anos. Então, por isso que eu digo que 3 anos é que você tem toda a malha construída e distribuidores já com maturidade que você gostaria de performance dentro da operação. Por isso que isso, independente de patamar de investimento, ele acaba sendo uma barreira de entrada importante para novos players, né? Você pode chegar em grandes clientes colocando um caminhão de dinheiro. Isso que é mais simples, né? Você entra no Key Account e fala assim, vou te dar milhões aqui, ele coloca o produto, começa a vender, promocionar e começa a girar o produto. O canal de distribuição vai tomar muito mais tempo. Pequeno médio varejo tem que construir uma estrutura, se quiser atender direto, ou senão você vai via distribuidor também e precisa construir. Então, é uma barreira de entrada importante. E é por isso que ela também dá estabilidade para a empresa como um todo, né? Excelente. Fica à vontade, Rodrigo, vai lá. Nicolau, de tudo isso eu fiquei com uma última dúvida, bem pertinente, né? Você falou que se aumentou em 6 vezes a distribuição.
Como é que foi esse S&OP, né, esse arredondamento com a produção, né? Porque é um salto gigante, né? Vocês tiveram que construir novas plantas, vocês já tinham uma linha de produção pronta para dar esse salto? Como é que foi a retaguarda produtiva? O pessoal não quis te matar, né? Como é que está isso? Eu diria que a gente... essa multiplicação por 6, ela realmente... A gente mais colocou uma catupiry e meia para dentro. Ao final desse ano aqui, a gente coloca uma catupiry e meia para dentro. Uhum. Realmente impactou um pouco as fábricas e a logística também. Uhum. E a gente agora está correndo, acelerando para dar sustentação para essas áreas, tá? Então, logística também, a gente está revisando todo o modelo, e a parte de fabricação Fabril, ela veio muito bem até o ano passado, com investimentos que foram feitos nas fábricas, obviamente, ao longo deste período. E esse ano aqui a gente fez um investimento mais parrudo em CAPEX para a expansão das fábricas, uma vez que a gente realmente agora engargalou um pouco as fábricas, efetivamente. Então, a gente está conseguindo avançar agora, porque estamos colocando mais turnos de pessoas nas fábricas, então a gente está indo ao limite que a gente poderia, enquanto agora, ao mesmo tempo, a gente vai investindo em CAPEX para poder expandir de maneira mais estrutural a parte de capacidade fabril. Sensacional. Muito legal. Muito bom. Nicolau, só para a gente fechar aqui, acho que fazer um resumão de tudo que a gente falou, né? Consolidar tudo para quem talvez foi pegando um pouquinho em cada parte, né? A gente falou aqui de um case de empresa que dobra de faturamento, né? Num período de pandemia até agora, até o final do ano passado, acredito eu, né? A gente dobrou, a Catupiry dobrou de tamanho. Dobrou em 3 anos. 3 anos. Dobramos em 3 anos, de 20 para 22. Para 22. E neste período 20 a 20, final de 23, a gente sai de 1% de faturamento no distribuidor para 30% e sai de... Isso. 1.000 pontos de venda para ser. Você falou que multiplicou por 6. A gente saiu de aproximadamente 11.500 pontos de venda e a gente fecha esse ano aqui com 65 mil pontos de venda. Muito legal, não? Realmente é um case bastante interessante, né? Bastante robusto e muito legal de escutar no detalhe. Então, da minha parte, Nicolau, eu te agradeço bastante por compartilhar com a gente. Tenho certeza que quem escutou até aqui vai tirar excelentes insights aí para poder aplicar nos seus negócios. Então, foi um baita prazer te receber aqui, conhecer um pouquinho mais da história da Catupiry, um pouquinho mais desse case de gestão de distribuidores de tanto sucesso. Obrigado, viu? Obrigado, Maurício, pela atenção aí, viu? Não, foi de fato sensacional, Nicolau. Eu fico pensando de tudo isso, a questão como a gente seria um país diferente se a gente tivesse mais cases como esse, né? Porque, veja, você cria um produto, né? E você cria esse faturamento, né? Praticamente do zero, né? Você criou um produto que não existia, né? Então, até pela vocação agroindustrial que a gente tem e de produção de alimento, né? Se a gente tivesse mais cases como Catupiry e conseguisse levar isso para outros países, acho que o nosso país seria um país ainda melhor, né? Para todos nós, né? Então, parabéns aí pelo trabalho, desejo todo sucesso aí para vocês, viu, Nicolau? E que acho que representando o Brasil, né? Um produto brasileiro, né? Então, parabéns e obrigado por ter vindo até aqui com a gente. Esperamos te ver de novo aqui no programa em breve para continuar nos alimentando com essas boas práticas de vocês, tá? Será um prazer. Rodrigo, obrigado também pelo convite, pelo nosso bate-papo aqui. Um super agradecimento para vocês dois aí, tá? Rodrigo e Maurício. Combinadíssimo. E para a Paula também, né? Perfeito, meu caro. Nós que agradecemos. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final de mais esse episódio super bacana. Para quem acompanhou até aqui, vou deixar o convite para dar uma navegadinha na playlist do podcast. Vocês vão ver que tem vários cases muito interessantes, podem ajudar vocês a complementar a caixa de ferramenta de vocês, não só sobre gestão do canal indireto,
como de outros canais, outros subsistemas de vendas e marketing, e ajudar vocês a evoluir profissionalmente com isso, tá bom? Para quem gostou tanto quanto nós do conteúdo, deixa o like no episódio, compartilha com quem pode se interessar e acompanha o programa nas redes sociais, nas plataformas de podcast ou no YouTube, dependendo da forma de consumo que vocês preferirem. Até o próximo episódio, um abraço e é isso.